Então, estamos fazendo aqui mais uma gravação para o Seminário de Filosofia. Só que hoje, em vez de pegar um tema único, nós vamos fazer uma série de perguntas. Estão aqui alguns alunos, a Isabela e o Alessandro, e eles têm algumas perguntas que, de certo modo, condensam perguntas que me foram feitas por e-mail ou até no próprio Seminário de Filosofia. A resposta que eu vou dar, elas não são uma explicação completa, são apenas um condensado de temas que posteriormente serão desenvolvidos no próprio seminário. Então vamos lá. Então, primeira pergunta. Fale alto para que pegue aqui. A primeira pergunta é a respeito de literatura. A respeito de literatura, eu gostaria de saber por que você considera que qual a diferença entre ter talento literário e ter talento de ser um escritor? Muito bem. A pergunta é qual é a diferença entre você ter um talento literário e você ser um escritor efetivamente. Quer dizer, entre você ter as condições pessoais para você entrar na literatura e o que é você já ter entrado e já estar lá dentro. Então, eu acho que quem forneceu a melhor resposta para isso foi o poeta T.S. Eliot, no famoso ensaio dele sobre o que é a tradição em literatura. E no fim ele mostra que a literatura inteira é uma tradição. Quer dizer que há todo um processo de aprendizado que vem ao longo dos séculos. A coisa se esclarece bastante quando você lembra que a palavra arte em grego é techne. Techne é de onde veio a palavra técnica. Quer dizer, a arte é uma técnica. Tá certo? Em qualquer técnica industrial, por exemplo, nós admitimos que qualquer produto novo ele só merece uma atenção especial na medida em que ele incorpore os avanços anteriores e coloque alguma coisa a mais. Quer dizer, se ele é um produto que já existe, tá certo? Então, ele não tem um lugar na história da técnica, por exemplo. Ele não merece um destaque especial, não merece uma atenção especial, apenas uma cópia, tá certo? Isso aí é como caneta Parker chinesa, tá entendendo? Quer dizer que o chinês pega um modelo Parker de 1950 e copia e vende. Né? Então, isso não faz parte da técnica, por exemplo. A técnica não consiste em você fabricar a caneta, consiste em você tê-la criada. Quer dizer, o sujeito que fez o desenho originário. Né? Então, em literatura é a mesma coisa, quer dizer, você ser capaz de copiar uma estrutura já existente, capaz de copiar um modelo já existente, só mostra que você tem algum talento. Agora, você entra mesmo na literatura, entra na tradição literária, quando você incorporou esse legado todo de técnicas desenvolvidas ao longo de mais de 2.000 anos, né? Você vai aí para 2.600 anos, e você, no mínimo, você dá uma continuidade digna, quer dizer, você não deixa a bola cair. Então, só para te dar um exemplo, quando no século XIX aparece um sujeito chamado Dostoiévski, o qual incorpora na técnica do romance as discussões filosóficas. Os personagens dele se trancam, geralmente bebendo chá e fumando, porque ele liga lá o samovar, fica lá bebendo e falando besteira, ou então bebendo vodka e falando besteira, desenvolvendo teorias mirabolantes sobre a situação presente, sobre o destino da humanidade, sobre a salvação da espécie humana, etc, etc. E essas discussões elas se incorporam na trama de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, não há uma interrupção. É justamente o que está sendo discutido ali é exatamente o drama que está sendo vivido. Tá certo? Embora não saiba. Quer dizer, o mesmo problema, por exemplo, sei lá, da justiça ou da injustiça, da culpa e da inocência, né? Ele aparece nas discussões sob uma forma, às vezes, quase caricatural. Quer dizer, não há uma interrupção, não há mudança de assunto. Então, é por isso que você continua lendo aquelas páginas com interesse, como você estava lendo as páginas puramente narrativas. Porque a discussão, ela aprofunda e esclarece o drama, e às vezes ela é o próprio drama. Né? Então, como é que faz isso? Né? Então, eu digo, experimente você. Você está lá contando uma história, né? Você está contando essa história, você decidiu escrever um romance baseado na história do PT, por exemplo. Né? E daí no meio você vai
reproduzir as discussões de uma assembleia do PT. Quando chegar na página 3, ninguém mais aguenta ler. Você entendeu? A não ser que você seja um Dostoiévski e saiba como articular uma coisa com a outra. Tá certo? O outro exemplo, Marcel Proust, quando ele incorpora no romance a descrição de estados subjetivos muito sutis e evanescentes, que você quase não percebe, aquela coisa que está assim, no limiar da consciência. E ele presta uma atenção desgraçada naquilo e consegue descrever aquilo de maneira que você não consegue desgrudar os olhos da leitura. Né? Quer dizer, quando ele descreve, logo no começo do Em Busca do Tempo Perdido, quando ele descreve o que acontece quando ele está adormecendo e quando ele está acordando, quer dizer, é a coisa mais banal do mundo. Né? Como é que o sujeito consegue tornar isto uma coisa tão terrivelmente interessante, tá certo? Através, vamos dizer, da magia da linguagem que revive aquilo de tal maneira que você sente que aquilo está acontecendo com você. Então, isso é uma técnica, foi conquistada. Quer dizer, você, depois de Marcel Proust ter feito isso, Dostoiévski ter feito isso, você pode até imitá-los, tá certo? Agora, não pode ser uma pura imitação. Você vai ter que fazer a imitação com alguma substância vivida, sua, real, tá certo? Que não se repita, não se resuma a macaquear, mas a revivenciar aquilo. Quer dizer, a mesma experiência que foi vivida por Dostoiévski naquelas discussões de revolucionários, ou que foi vivenciado por Marcel Proust quando está dormindo e acordando, você pode revivenciar aqui, tá certo? E produzir ali alguma coisa que, pelo menos, não deixa a bola cair, não perca a dignidade em relação ao que eles fizeram. Ora, isso supõe que o escritor está consciente da evolução da técnica da sua arte. E por isso mesmo que isso é uma arte. Né? Quer dizer, não é você fazer qualquer coisa, qualquer produto, que se pode chamar uma arte ou uma técnica. Está compreendendo? Então, o técnico ou o artista é, por excelência, aquele que incorporou a arte. O que é arte? É a tradição da arte. É o que as pessoas aprenderam a fazer. Entendeu? Então, por exemplo, você não pode pintar depois do sujeito chamado Giotto, tá certo? Sem você conhecer as leis da perspectiva. Porque antes, até a Idade Média, até o fim da Idade Média, os caras usavam uma perspectiva vertical. Quer dizer, as figuras eram dispostas como numa escada. Elas não tinham diferença de tamanho, mas o que estava mais próximo era representado na primeira fileira, um pouco mais distante na segunda fileira, um pouco mais distante na terceira fileira. Eram todos do mesmo tamanho. Isso quer dizer que não é que não existia a perspectiva, mas a perspectiva era representada quase que literariamente. Era uma convenção, é por uma convenção. Quer dizer, quem não conhecesse a convenção não entendia a pintura, né? Não sabia que o mais acima representava mais longe, tá certo? Então, vem um sujeito chamado Giotto e ele procura reproduzir no quadro a perspectiva tal como ela aparece, não idealmente, mas como aparece fisicamente, como aparece opticamente. Tá certo? E ele, então, desenvolve aquela teoria do ponto de fuga, então todas as linhas vão convergir para o mesmo ponto de fuga. Você vê, quando você tenta desenhar, se você utilizar a lei do ponto de fuga de maneira muito rígida, a coisa fica ruim e perde o realismo. Tá certo? Então, às vezes, o pintor tem que combinar vários pontos de fuga, né? Ou distorcer um pouco as leis da perspectiva de Giotto para obter o efeito realista que ele quer. Ou seja, para você representar a percepção de um cenário tal como o olho humano a percebe, você tem que se ater às leis da perspectiva, mas não muito rigidamente. Por quê? Se você fixar um ponto de fuga, você está falseando a coisa. Por quê? Porque o olhar se move. E o olhar não tem um ponto de fuga, ele tem vários. Então, a descoberta do ponto de fuga é importantíssimo para o desenho, mas também não pode ser levada muito rigorosamente. Não é uma coisa mecânica, ela tem que ser usada. Ela é um instrumento para dar uma impressão de percepção atual. Então você tem que conseguir dar esta impressão de fato. Tá certo? Agora, o que você não pode é você continuar desenhando as coisas ignorando que houve um sujeito chamado Giotto. Você pode até modificar, tá certo? Mas
se você ainda usa, por exemplo, a perspectiva vertical, né? Não porque você quer, e não por um efeito específico, mas simplesmente porque você não sabe, não conhece a lei da perspectiva, então você está fora da arte. Você não é um profissional, você é um copiador, você é um imitão, você é um metido, é um intrometido, é um penetra na história. Né? Então, com uma certa prática de leitura, quando você adquire uma certa cultura literária, você consegue descobrir de cara quem está no Grêmio e quem não está. Quem é um artista que sabe o que está fazendo e quem está simplesmente macaqueando. E o efeito da macaqueação, para quem tem, vamos dizer, uma certa cultura literária, é um efeito assim, ele é tão chato, tão tedioso, porque ele é uma coisa morta, é um cadáver, entendeu? Que não tem vida mesmo. Para a pessoa que não tem a cultura literária, que pode até representar uma vida num momento, tá certo? Por quê? Porque a pessoa que não tem, sem o equipamento literário, ela se deixa impressionar por pedaços soltos, ela não tem o senso da unidade da obra. Entendeu? Então os pedaços soltos sempre são vivos, por quê? Porque eles foram copiados de alguma coisa viva, ou da realidade, ou da tradição. Entendeu? Mas como conjunto, essas obras não significam nada, elas não têm vida nenhuma, é tudo, como dizer, tudo de papelão, né? É tudo de isopor, como dizia o Ronald Golias, né? Os livros da escolinha do Golias, isso aqui é uma farsa, é tudo de isopor, não é livro nenhum. Tá? Esses livros imitativos são livros de isopor. Tá certo? Então, o que se exige do artista não é tanto, vamos dizer, a originalidade no sentido absoluto, é o domínio da técnica. Tá? Se ele não tem isso, não vai funcionar. E eu vejo que esse conceito que ele, desde o tempo do Eliot, né, é uma coisa admitida quase consensualmente, ou seja, todo mundo sabe que é assim, e as pessoas que têm um treino literário as leem assim quase que instintivamente. Né? Quer dizer, cada linha de um autor sugere evocações literárias, né? Que vem evocações literárias, que vem de toda a sua leitura, vem desde da Bíblia, desde o teatro grego até hoje, elas estão todas lá presentes, e você percebe aquilo tudo em funcionamento, por assim dizer. Não é isso? Agora, quando você lê e você vê que não tem nada nem de percepção efetiva e nem da consciência da tradição, então não funciona. Veja, a tradição literária funciona como educação. É aquele negócio do Feuerstein que eu estava falando no próprio curso, né? Do pedagogo, né, israelense Robin Feuerstein. Que ele descobriu o óbvio, quer dizer, que aquele modelo do Piaget, da criança sozinha, que tem uma criança, que é o sujeito do aprendizado, e tem um mundo físico, que é o objeto do aprendizado. Né? O Feuerstein descobriu que isso simplesmente não existe. Né? Que o aprendizado não se dá entre uma criança e o mundo, mas entre a criança e o mundo e um mediador. Quem é esse mediador? É toda a cultura existente, que é personificada ou no pai, no professor, ou numa comunidade, ou quem estiver ensinando ele. E essa tradição cultural tem que passar para a criança os instrumentos de aprendizado, que ele não pode descobrir todos os instrumentos sozinho. Teria que ser um gênio, uma espécie de Robinson Crusoe, que nascesse na ilha. Tá certo? E ele sozinho, então ele descobre o alfabeto, ele descobre a contagem, ele descobre a aritmética, ele inventa a geometria. Para o que você quer? A criança, né? Ninguém é leão, pô. Né? Então não existe aprendizado sem a mediação. Tá certo? E do mesmo modo, vamos dizer, a representação do mundo, a representação da experiência pela literatura também requer um mediador. E esse mediador é a tradição. Tá, então, quer dizer, o sujeito que não tenha a posse dessa tradição, em quantidade suficiente, com uma integração suficiente na personalidade dele, ele não tem os instrumentos narrativos, verbais, tá certo? Para captar a experiência real. Então o que ele faz? Ele só pode copiar estereótipos. Quer dizer que aí o sujeito vai copiar, por exemplo, determinados esquemas, não porque eles são precisamente adequados ao que ele está querendo dizer, mas porque são os únicos que ele conhece. Então você vai copiar, sobretudo da televisão, do cinema, certo? Do jornalismo, recurso do jornalismo. Não?
E vai ficar por isso mesmo. Agora, se você incorporou a tradição, então vamos dizer, para cada elemento de experiência nova que você quer transmitir, você tem uma multidão, vamos dizer, de instrumentos mediadores que você pode manipular. Entendeu? Então, por exemplo, agora estou relendo, na verdade, do terceiro livro da trilogia do Jacob Wasserman, que tem primeiro o Processo Maurício, depois o Edson Andergast, depois a terceira vida de Joseph Kerkover, né? E o Wasserman, ele começa no primeiro volume, que é o Processo Maurício, é a história de um jovem, um adolescente, que é filho de um alto magistrado, e ele descobre que o pai dele cometeu um erro judiciário e meteu na cadeia um sujeito inocente. E ele descobre, ele foge de casa, com o objetivo de viajar ali pela Alemanha e descobrir o que aconteceu. Né? E descobrir as provas da inocência do sujeito. E de fato ele descobre, e o cara é posto em liberdade. Mas aquilo causa uma série de desgastes, depois a destruição total da carreira do pai dele e tal. No volume seguinte, o heróizinho do primeiro, que se chama Edson Andergast, nesse ínter ele tinha sido ajudado por um sujeito, foi uma espécie de guru dele, que se chama Joseph Kerkover, que é um médico e filósofo sábio, né? E no segundo, o Edson Andergast, então, está lá vivendo na casa do professor, ele tem um caso amoroso com a mulher do professor, quer dizer, ele trai o seu mestre, né? E daí a vida do Joseph Kerkover desaba, e no terceiro volume nem aparece o Edson Andergast, mas você já apagou, quer dizer, ele já fez a parte heróica e a parte miserável do serviço, ele já fez, né? Quer dizer, é claro que o primeiro volume é sobre a ilusão da justiça, quer dizer, você quer fazer justiça, quer ser o bom, né? E você só consegue desgraçar todo mundo, e depois se prova que você, vamos dizer, é um sacana, tanto quanto o autor da injustiça que você estava denunciando. E na terceira, então, é a reconstrução do Joseph Kerkover, né? E o Kerkover vai alcançando patamares de sabedoria cada vez mais altos. Eu digo, ora, para você representar a vida interior de um homem que tem sabedoria, né, que tem uma espécie de conhecimento assim misterioso da eternidade e tal, você precisa ter isso também. Está compreendendo? Agora, só a experiência basta? Digo, bom, se a experiência bastasse, então todo místico seria um grande narrador, um grande romancista, coisa que não é assim. Por exemplo, se você lê as obras de Jacob Böhm, né, Jacob Böhm tem um monte de visões do conhecimento lá, mas aquilo é uma confusão dos demônios, né? Tá certo? Que para você entender o que ele quis dizer, você tem que passar a vida ali. Então, a conclusão que chega, fala, claro que essas experiências interiores do grande sábio que o Jacob Wasserman está descrevendo, são experiências do Jacob Wasserman também. Mas ao mesmo tempo ele contrasta isso com outro personagem que se chama Alexander Herzog, que é um romancista, um sujeito de muito talento, mas um homem fraco. Tá certo? E o sujeito ele se casa com uma mulher miserável, a mulher torna a vida dele uma desgraça, né? Porque ela só pensa em dinheiro, 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 e depois que ele se divorcia dela, ela toma mais dinheiro dele ainda, que é uma coisa que aconteceu efetivamente para Jacob Wasserman. A mulher dele desgraçou ele por dinheiro. Então, você tem ali os dois lados do Jacob Wasserman. Ele é aquele sábio, né? E ele é, ao mesmo tempo, um romancista, um homem de talento, mas incapaz de se livrar daquela fantasmagoria, tá entendendo? E no fim, esse Alexander Herzog se consulta com Joseph Kerkover, e Joseph Kerkover mostra para ele, fala, olha, você pegou essa mulher e você transformou ela num monstro na sua cabeça, mas ela é uma pessoa totalmente medíocre, uma pessoa totalmente sem graça, ela não é um demônio, ela é uma qualquer, é uma coitada, mas de certo modo a ambição dela ganhou força porque você criou essa ilusão na sua cabeça, né? E daí no fim, por uma série de percalços, ele cura o Alexander Herzog, né? No fim, vai contar o fim da história é uma sacanagem, não posso fazer isso, porra. Não vou contar o fim da história, não. Mas você, a partir do drama que vem sendo narrado desde o começo da trilogia, você faz várias expectativas de como vai ser o fim,
E daí ele começa a desenvolver num desses sentidos, e para, e começa outro, começa outra coisa. Eu falo, então no fim não vai ser isso que eu esperava, vai ser outro. Daí começa outro desenvolvimento, também não foi assim. Né? Tem várias ameaças de fim. É como se fosse na música, né? Mas a parte final, a coda, introduz de novo vários temas, entendeu? E eu acompanhando aquilo, eu fico cada vez mais maravilhado. Eu digo, mas como é que o cara faz isso, meu Deus? Sabe por que ele faz isso? Porque ele leu toda a literatura, ele sabe como é que se faz. Então está condensado ali não apenas a experiência pessoal de um autor, Jacobacci, tá certo? Mas de certo modo toda a experiência literária da humanidade, tá certo? Usada a serviço da coisa mais difícil, que é você construir o personagem heróico. E pior, do heroísmo espiritual. Porque o Kierkegaard é um personagem moralmente impecável. Ele tem seus defeitos, tem suas fraquezas, mas ele luta pela perfeição, ele quer conhecer Deus. Ele quer saber do que se trata. Ele tem aquela chama de conhecer o mistério da existência. E ele vai. E no fim você vê que ele alcançou mesmo, tá certo? O patamar de espiritualidade. Né? Eu digo, olha, quando eu olhava isso e falava, você imagina, um personagem desta grandeza, na literatura brasileira é inconcebível. Eles nem concebem que uma pessoa assim exista. Eles nunca viram. Você imagina um personagem como este, né, que ele é um homem de ciência e ao mesmo tempo é um sábio. Né? Ele é como se fosse, sei lá, uma mistura de Max Planck com Albert Schweitzer, né, e com Goethe e Edmund Husserl. Tudo isso é o Joseph Kierkegaard junto. Né? E como é que nós vamos representar um cara desse? Eu digo que se você pegar os instrumentos aprendidos na literatura brasileira, você não consegue representar isso. Qualquer personagem que tenha qualidades positivas na literatura brasileira aparece ou sob a forma de ou ele aparece representado comicamente, quer dizer, ele é uma caricatura de qualidade positiva, como por exemplo o Policarpo Quaresma, no livro do Lima Barreto. Ou então ele se torna cômico involuntariamente. Ou então é uma versão tão diminuída das boas qualidades, na literatura brasileira atual, por exemplo, um sujeito que não roube, digamos um político que não roube, é o máximo de altura, de altitude moral humana que se imagina. Não passa disso. Porque a nossa literatura só lida com personagens de baixo. Personagens muito inferiores. Então, esses personagens muito inferiores passam a ser, para a imaginação do distinto público, o repertório das possibilidades humanas. Você poderia fazer aquela classificação que você faz? É a famosa classificação do Aristóteles e Northrop Frye. Os 5 graus de personagem conforme o seu poder. Primeiro grau, o personagem é um Deus. A narração da Bíblia. Né? O Evangelho. Né? Nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Deus. Tá certo? Então, em princípio, o personagem pode tudo. Mesmo quando ele se submete a um destino humano, ele conserva a sua onipotência. Então ele diz, olha, vão destruir aqui este templo, que é ele mesmo, mas eu reconstruo em 3 dias. Né? Então esse é o primeiro grau. Segundo grau, o personagem não é pessoalmente um Deus, mas ele é diretamente assistido por Deus. Então ele tem qualidades, tá certo? Sobre-humanas, que se manifestam não o tempo todo, mas de vez em quando. Tá certo? Terceiro grau, o sujeito não tem qualidades divinas, mas é um ser humano notável. É um gênio, é um santo, é um grande herói, uma coisa assim. Né? O Kierkegaard está entre os dois. Ele chega quase a ser um personagem divinamente assistido. Né? Ora, que há personagens divinamente assistidos, a experiência humana revela isso. Né? Quer dizer, personagens que, nos lances decisivos da vida, recebiam uma inspiração divina, ou um conhecimento
humanamente inexplicável que decidiu o seu destino. Isso existe na realidade. Né? Eu até citei aqui o exemplo do cantor Jerome Himes, né? Que era um sujeito que ele descobriu tardiamente a vocação de cantor. Ele era um baixo profundo do Metropolitan. Né? Ele entrou no Metropolitan muito jovem e cantou até o último dia da vida dele. Até os 80 anos ele tinha ainda a mesma voz. E ele, por volta dos 30 e poucos anos, ele teve uma visão de Jesus Cristo. Mas era uma coisa assim, tão esmagadora que você vê, não, isso não é uma coisa que imaginar que se passou na cabeça de alguma coisa, mexeu realmente com ele. E daí para dentro, tudo que ele fazia, todos os passos da vida dele, eram determinados por Jesus Cristo. Né? Então você vê, é um personagem divinamente assistido. Então nós sabemos que isso existe por tantas autobiografias. Não adianta nada a pessoa de fora dizer, isso é uma ilusão. A pessoa que diz isso é uma ilusão, a vida dela própria é uma ilusão comparada com essa. Porque essa vida é constituída apenas de pensamentos bobocas, inclusive esse. Quer dizer, você muitas vezes não pode compreender a vida do Jerome Himes de jeito nenhum. Então, o sujeito ri daquilo que está muito acima dele. Tá certo? E um dos lances fabulosos dessa carreira foi quando ele foi convidado para cantar na Rússia a ópera do compositor russo Mussorgsky, a ópera Boris Godunov. Então, sabe, você na Rússia, cantar em russo, uma ópera russa, é muita cara de pau, né? E ele dizia, eu não vou, que é isso aí, vai ser um vexame, né? Eu não vou, não. E daí veio uma ordem de Jesus Cristo, você tem que ir. Você não sabe por que você tem que ir, mas você vai saber na hora. Bem, e ele foi e cantou, e foi um sucesso enorme. E na plateia estava o Nikita Khrushchev. Naqueles dias estava havendo a famosa crise dos mísseis em Cuba, né, em que o Kennedy tinha mandado os russos tirar os foguetes de Cuba e ninguém sabia se aquilo ia dar uma guerra, se não ia, e simplesmente não havia comunicação entre o Ocidente e Moscou naqueles dias. Moscou fez um círculo de silêncio. Né? E quando terminou o negócio, terminou a ópera, o Khrushchev chama o Jerome Himes, né? E o Jerome Himes era um homem de 2,10 m, e o Nikita Khrushchev era baixinho, né? E o Nikita Khrushchev olhou para assim e falou, nossa, como o senhor, as brincadeiras, como o senhor é alto e tal, né? Daí ele disse, não, pelo padrão da Califórnia eu sou um anão, né? E daí ficou aquela conversa, e daí o Nikita Khrushchev aproveitou ele para mandar um recado para o Ocidente, de que ele tinha concordado com as exigências americanas e estava tudo bem. Daí que ele entendeu, foi para isso que eu vim aqui. Entendeu? Como é que você vai dizer, isso foi ilusão, foi uma série de coincidências. Meu Deus do céu. Isso aí eu não entender nada, parece muito infantil. Quer dizer, nós não entendemos o que aconteceu. Não temos uma compreensão do que aconteceu. Né? Aí você vê que a vida do sujeito foi conduzida por algum fator sobre-humano, que ele mesmo não entendia. Tá certo? Então, essas pessoas existem. Entendeu? Como é que você vai representar literariamente a vida delas se você mesmo não é uma delas? Nem em imaginação. Não dá. Então, se você pega a literatura brasileira, a quase totalidade dos personagens são farsantes, são pequenos mentirosos. Você não tem sequer, vamos dizer, um monstro de criminalidade. Você não tem nem o Joseph Stalin lá dentro. Né? Então, quer dizer, a imaginação literária nacional já está presa a isso. Agora, dentro dessa limitação, ela alcançou uma certa perfeição. Não é isso? Então, quando você vê a descrição, por exemplo, da vida medíocre, de uma vida pequena burguesa medíocre, com pretensões literárias, como no livro do Ciro dos Anjos, Amanuense Belmiro, que é uma obra-prima nos seus limites, ou nos contos de Machado de Assis, você vê uma série de pequenas obras-primas. Eu digo pequenas por quê? Porque na representação do pequeno você tem um limite. Você não pode transcender, você não pode chegar, por exemplo, na altura da grandeza trágica, na altura do sublime. Tá certo? Então, a literatura brasileira está cheia de pequenas obras-primas, nunca passou deste nível. Né? Então eu estou lendo lá o Wasserman e falando, mas quando é que um escritor brasileiro vai conseguir fazer isso?
Você vê que nos livros do Zé Geraldo Vieira, os personagens têm alguma qualidade humana a mais. São pessoas, vamos dizer, que têm, por exemplo, preocupações humanitárias. Às vezes são pessoas excepcionalmente boas. Mesmo tendo ambiguidades, sendo sujeitos ao pecado, são pessoas boníssimas, às vezes aparece. Tem alguns personagens que são muito bons. E olha, o Zé Geraldo Vieira consegue criar um personagem muito bom. Tá certo? Onde você já vê uma grandeza. Só que é o seguinte, os personagens deles são todos internacionais. As histórias não se passam no Brasil, se passam no Brasil, na França, na Polônia, na Alemanha, na África, no Araque ou Parta. E, por causa disso, o escritor foi geralmente rejeitado, porque diz, não, ele não é propriamente brasileiro. Não, ele é um... Quer dizer, ele abriu a porta do Brasil para uma coisa maior. Os personagens dele vivem os problemas, vivem a Revolução Russa, a guerra, tal, como se fosse o problema deles. Né? Então ele teve que sair do ambiente nacional para poder representar personagens maiores. O que para ele não foi muito difícil, porque passou metade da vida morando aqui e acolá. Né? E isso aí é tão injusto dizer que ele não é um escritor brasileiro, como seria injusto dizer que Henry Miller não é escritor americano, porque a história dele tudo se passa em Paris, onde ele morava. Né? Então, a nossa literatura já tem uma certa limitação, assim dizer, permanente, endêmica. Ela é capenga no que diz respeito à inspiração. Né? Eles não conseguem conceber personagens com verdadeira grandeza. Nem grandeza no mal, nem grandeza no bem. Né? Agora, pelo menos esses escritores que faziam isso, eles tinham, até onde era possível, o domínio da técnica. Quer dizer, eles estavam dentro da tradição. Eles sabiam o que estavam fazendo. E pior, eles sabiam das suas limitações. Quando você vê ali o Ciro dos Anjos, que é um ambiente assim, de funcionário público, né? Funcionário público metido a literato e tal, ele sabe que aquilo é um meio mesquinho, miserável, etc. Como Graciliano Ramos, no primeiro romance dele, Caetés, né? É uma cidade interior, onde tem lá também aquele meio opressivo, mesquinho, miserável, de classe média, né? E alguns caras ali com, um cara pelo menos, com pretensões literárias. Ele sabe que é uma vida caricatural. A vida mesmo é caricatural. Tá certo? Então a transcrição literária só pode ser caricatural. Né? Agora, quando você vai lidar, vamos dizer, com os grandes sentimentos humanos, né? Com as grandes virtudes humanas, os grandes defeitos, os grandes pecados humanos, o escritor brasileiro se sente desguarnecido. Por quê? Porque não há essa tradição mundial disso, ela não se incorporou localmente ainda. Vamos dizer que a tradição teria sido inaugurada, então nesse caso, pelo Zé Geraldo. Não teve continuadores, ninguém faz uma coisa dessa. Né? O pessoal depois do Zé Geraldo voltou àqueles mesmos temas, aquela mediocridadezinha brasileira. Né? O Jerônimo Moscarda que dizia, olha, temas da literatura brasileira são os seguintes, né? Ele roubou minha cueca, ele usou minha escova de dente, esses são os temas. Né? Então, ainda assim, lidando com esses temas que são facilmente controláveis, não são tão difíceis de lidar, porque já são usuais na nossa literatura, tem gente hoje que não domina nem isso. E quem é capaz de escrever o Amanuense Belmiro hoje? Né? Então, por exemplo, quem é capaz de fazer a caricatura do nosso funcionalismo público hoje? Digamos, depois do Herberto Salles, que escreveu Einstein, o Minigênio, que é todo escrito em livro em idioma burocratês. As pessoas não estão conseguindo retratar a vida brasileira hoje. Em grande parte porque a intelectualidade ela se imbuiu, vamos dizer, dos mitos fundadores da esquerda nacional, que é de que eles foram vítimas em 1964, de que houve um regime totalitário opressivo, de que eles foram os coitadinhos. Nós sabemos que é tudo mentira. Mas é tudo mentira. Porque o que houve é o seguinte, foi um combate, morreram 300 de um lado, 200 do outro.
Digo, 500 pessoas no total, num país de 100 milhões, na época tinha 100 milhões de habitantes, eu digo, você não quer dizer que isso aí foi um genocídio, que foi uma Segunda Guerra Mundial? Não foi nada, foi uma escaramuça ridícula, tá certo? Onde os dois lados foram ridículos de algum modo. Então isso aí pode ser no máximo objeto de comédia, pode ser até uma comédia amarga, mas vai ser comédia. Agora, eles construíram, como eles precisavam disto para a sua autopromoção política, construíram um dramalhão, um pseudo-dramalhão em cima desse e estão chorando até hoje. E se sentem vítimas. Né? Você lembra a Benedita da Silva, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela ainda se sentia uma favelada, coitadinha, oprimida, com milhões no bolso, né? Arrumando a vida de toda a família e tal, e ainda é coitadinha. O Lula é coitadinho até hoje. Quer dizer, é claro que isso é uma farsa. Na medida que essa farsa contamina a intelectualidade, eles perdem a capacidade de representar a realidade. Porque eles entraram mesmo na segunda realidade. Estão entrando numa vida de papelão, uma vida de isopor. Então, o que esse pessoal pôde produzir? Né, vamos dizer, o último vagido de criatividade deles foi ainda nos anos 60, depois do Antônio Calado, com o Arup, e o Carlos Heitor Coni com o livro Pessach. Acabou. E acabou por quê? Os dois são um apelo à guerrilha. Então, naquele momento que você sentia que tinha um novo regime, que estava, né, censura, imprensa, etc., etc., o apelo à guerrilha soava como um negócio heróico. Quando você vai ver ao longo do tempo, não teve nada de heróico, foi uma sequência de atos de covardia extrema. Você quer dizer que heroísmo existe você encostar uma metralhadora na cabeça do caixa de banco, quer dizer, tá o dinheiro aí, né? A menina fazendo pipi nas calcinhas, tal, é isso que você enfrenta, né? E quer dizer, a história verdadeira das nossas guerrilhas seria uma história de misérias humanas, tá certo? E miséria humana ressaltada pelo excesso de autopiedade, excesso de lágrimas em causa própria, tá certo? Lágrimas depois vendidas a peso de ouro, em troca dessas indenizações, etc. Ou seja, é uma imensa história farsesca nesse tempo todo. Quem é capaz de representar esta farsa? Ninguém pode. Nem isso eles são capazes de contar. Quer dizer, a história do Brasil que está sendo passada é um conjunto de mitos, conjunto de mentiras, mentiras sórdidas, mentiras para fins eleitorais, para fins de ganhar dinheiro. Tá certo? Então não se faz boa literatura com isso. Então a literatura acabou por causa disso. Tá? Então contar a verdadeira história do Brasil, fazer a verdadeira memória do Brasil, requer, né, um aprofundamento muito sério na memória, na documentação, e uma sinceridade tremenda. Sem isso não tem literatura. Não. Então, a conquista da sinceridade na vida pessoal já é difícil. Ela não pode ser feita sem a mediação da educação, da cultura, da religião, da moral, etc, etc, etc. Desde que esse aporte não seja apenas o da pressão social moralística, mas seja o do verdadeiro aperfeiçoamento moral do ser humano. Né? Então, aí é claro que é um fio de navalha. Um pouquinho de exagero, você passa para o outro lado e a coisa vira uma opressão sufocante que seca tudo. Né? Então, se não houver esse aprendizado moral, de novo, essa espécie de metanoia, essa conversão à realidade, tá certo? E é mais difícil a conversão à realidade aquela que confessa que a sua vida foi uma palhaçada. Né? E confessar pecado é fácil, agora confessar palhaçada é difícil. Né? De você olhar e dizer, olha, tudo que eu fiz é um flatus fósseis, peidar na água, tá entendendo? Foi um nada, fiquei o tempo todo, né, na ilusão, que é justamente o tema do Jacob Wasserman, né? Como as pessoas passam às vezes vidas inteiras, como esse personagem, Alexander Herzog, passa 30 anos de vida assombrado pelo espectro de uma mulherzinha que era um nada, que ele mesmo inventou. Tá certo? Ele inventa um drama para si mesmo e culpa, né, a mulher. Quando você vai ver, a mulher de fato é um nada. Tá certo? Ele é que fez dela um diabo na imaginação dele. E daí ela passou a funcionar como um diabo mesmo. Então,
a história, por exemplo, da conversão do Alexander Herzog nos parágrafos finais da terceira vida de Joseph Karpov é uma verdadeira maravilha. Né? Porque o sujeito ele tem que, de fato, ele tem que estourar o balão da própria vida. Né? Isso é muito difícil, é muito mais fácil você confessar pecados materiais, tá? Comi a mulher do vizinho, roubei no jogo, são atos. Agora você confessar, olha, foi tudo uma palhaçada, foi tudo uma farsa, estou mentindo para mim, mentindo para Deus, mentindo para todos há 30 anos. Né? Isso é difícil. E, vamos dizer, verdadeiro surgimento de uma verdadeira literatura no Brasil, pressupondo que as pessoas façam isso. Eu não li 2 livros que são considerados importantes, que é o romance do Diogo Mainardi, por título me esqueci. Desapareceu agora. E o livro A Mão Esquerda, do Fausto Wolff, que teoricamente é a epopeia da esquerda no Brasil. Mas já sabemos de que ponto de vista que ele escreveu, do ponto de vista da autodivinização, e nós somos coitadinhos, os outros são malvados. Né? O mito do 68 foi criado pelo Leonir Ventura, para fins de Brasil, claro. Tem um mito internacional de 68, mas tem um mito brasileiro de 68. É de um ridículo, é de uma falsidade atroz. Tá certo? Porque ele está descrevendo pessoas cuja vida são farsas e ele não percebe. Ele trata aquelas pessoas com uma seriedade enorme, para dar a impressão que ele próprio é sério. Então, isso quer dizer que quem no Brasil que pretenso escritor pode assimilar a lição de um Dostoiévski, de um Proust, de um Jacob Wasserman, tá certo? Ninguém pode, porque esses grandes escritores estão ensinando o verdadeiro conhecimento da alma humana. Né? Narrar as coisas com uma profunda verdade. Ainda que estejam contando histórias imaginárias, essas histórias refletem, vamos dizer, com nomes e situações e lugares trocados, a verdade da alma humana, a verdade da condição humana. Não tem ninguém capacitado para fazer isso. Então a literatura acabou. Não é isso? Então a gente vê, inclusive, os caras que tiveram bons começos, como o João Antônio, né? Escreveu aquele Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, era uma sequência de contos maravilhosos sobre a vida paulista. Bom, no começo da vida ele mesmo vivia mais ou menos como um malandro ali em São Paulo, e ele conhecia aqueles personagens, e de certo modo era a vida dele mesmo que estava ali. Então aquilo tinha uma veracidade. Mas depois, quando ele começa a ser aceito como escritor entre escritores, etc., né, arruma um bom emprego para ele e tal, ele já não. Ele perde o fio da meada da autenticidade da vida. Ele já não era mais um mendigo paulistano, tá entendendo? E como que ele poderia dizer a verdade sobre esse novo meio onde ele estava? Né? Quer dizer, por exemplo, tem muito jornalista que vira escritor do ar. Existem vários retratos do jornalismo na literatura brasileira. Né? O do Coelho Neto, o Turbilhão, o próprio Leão Barreto, a recordação do escrivão Isaías Caminha, são livros que se passam nas redações de jornais. Né? Quem pode retratar o que se passou no jornalismo brasileiro nos últimos 40 anos? Ninguém. A verdade do jornalismo brasileiro não pode ser contada, porque eles todos vivem de uma mentira. Você vê, por exemplo, esse pessoal da esquerda, eles dominam completamente as redações, determinam o que vai sair e o que não vai sair, esperem das redações quem quer que os desagrade politicamente, ocupam 100% dos lugares e depois vão para a faculdade lecionar e dizem: a mídia é um instrumento da classe capitalista dominante e forma a ideologia das massas. É claro que é mentira. Você está contando o contrário do que se passa. E quando um sujeito diz a verdade, como foi dito no filme Tropa de Elite, quando aparece aqueles garotos, né, discutindo sociologia, lá discutindo Michel Foucault na favela e fumando baseado e, portanto, alimentando o narcotráfico, né, e o colega deles que é polícia diz: vocês que são os donos do narcotráfico, vocês que incentivam, vocês são a causa do problema. Né? Quando alguém diz uma verdade isolada, as pessoas ficam chocadas, não pode. Então, o ambiente, vamos dizer, de hipocrisia total que tomou conta da mentalidade, da intelectualidade brasileira, sufocou, né, todo mundo intelectualmente, fez definhar todas as fontes da criação literária, e então, a literatura se tornou impossível. Deu para entender?
Pô, eu acho que com isso nós... Tem mais alguma outra aí? Não, estou pensando só nas pessoas que estão ouvindo. Você falou as três primeiras classificações. As classificações são as seguintes. Primeira classificação. Classificação do personagem conforme o seu nível de poder. Quer dizer, é um fator objetivo que você pode facilmente confirmar nas obras. Primeiro nível, o personagem é um deus. Segundo nível, ele é um personagem divinamente assistido. Terceiro nível, ele é uma personalidade notável. Tá certo? Quarto nível, ele é uma pessoa comum, quer dizer, da burguesia ou pequena burguesia atuais. É um personagem que corresponde mais ou menos à média dos cidadãos. Como, por exemplo, o personagem do Pessacha Travessia, que é um escritor carioca, tá certo? Acostumado a viver ali mais ou menos no bem bom, aquelas conversações cotidianas, naqueles bares de Ipanema, etc. Quer dizer, o cara é igual a todo mundo. Quarto nível, é um personagem que está abaixo da média. Portanto, ele é um personagem que ele está abaixo da sua própria situação. Ele não consegue compreender a sua situação, nem muito menos lidar com ela. Como, por exemplo, o Joseph K. no romance do Kafka. Né? É interessante você ler o romance e depois assistir o filme do Orson Welles, porque o Orson Welles mudou o personagem de nível, nível nesse sentido aristotélico. Né? O Joseph K. no romance é um bobão que não entende nada do que está acontecendo, é uma pobre vítima. Mas o Orson Welles transformou ele num sujeito que luta, que mais ou menos entende o que está acontecendo e que reage contra a situação. Então, já não é um personagem que está inferior à situação. Ele está mais ou menos na altura da situação. Então, vamos dizer, os personagens da literatura brasileira estão todos nesses dois últimos níveis. Você não tem uma personalidade notável. Eu não conheço um escritor brasileiro que seja capaz de representar, por exemplo, a vida, vamos dizer, de um gênio das ciências, porque você não sabe. Nem o escritor conhece ciência suficiente para saber o que é um gênio das ciências. Né? O que distingue, sei lá, um Max Planck de um Zé Mané, que leciona na USP, por exemplo? Né? Qual é a diferença interior? Não tem escritor que conheça isso, e muito menos que tenha os meios técnicos de reproduzir isso, de descrever isso, como faz Jacob Wasserman com o personagem José Kerkover, né? Tem mais alguma dúvida? Tinha, né? Tinha várias, mas essa resposta ficou muito comprida. Tem um que talvez acho que eu também levei o original uma resposta muito comprida, que é a da... Você falou que um dos fatores decisivos para que diferencia o escritor tem talento literário para o escritor é o domínio da técnica literária e a vinculação à tradição. Raciocínio análogo pode ser feito em relação àquele que se pretende ser filósofo, quer dizer... Mas aqui a pergunta, então, é se uma raciocínio análogo serve para comparar o que é um filósofo e o que é um aspirante a filósofo. Então, claro que eu acho que a diferença fundamental é esta. O que é um filósofo? É um sujeito que está dentro da tradição. Portanto, ele sabe, ele conhece o status questiones. Quando ele coloca uma questão, no próprio modo de colocar, já se reflete o conhecimento que ele tem, não só conhecimento de leitura, mas por ter meditado pessoalmente a coisa, das sucessivas abordagens históricas que foram possíveis para o mesmo problema. Então, ele sabe qual é o nível de discussão em que a coisa se coloca. Ele sabe em que ponto parou a discussão. Ele sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E isso é, evidentemente, o domínio da técnica. O problema fundamental da técnica filosófica é como é que você transpõe os problemas desde a experiência bruta até um nível conceptual universal válido, sem perder a conexão com a origem concreta das coisas. Porque historicamente houve um momento em que a arte de lidar com os conceitos disse adeus à arte de lidar com a experiência e a realidade. Foi justamente
Mas é com Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham, né, quando eles inventam a chamada lógica dos sinais. Aristóteles, quando formula a lógica, ele formula partindo de uma experiência que já havia com Sócrates e Platão. Vamos dizer, aquilo não era somente uma arte que se referia a conceitos e pensamentos. Tá certo? Era a arte de você captar essas distinções na esfera da experiência. Então não era uma lógica dos sinais, era uma lógica dos conceitos de substâncias e de qualidades e acidentes efetivamente percebidos na realidade. Mas é claro que o aparato lógico ele pode ser encarado separadamente, o que não quer dizer que ele possa existir separadamente. Mais ou menos assim como um programa de computador, que é o mesmo em todos os computadores, independente do conteúdo que você vai colocar lá. A própria ideia de programa de computador só surgiu, né, a partir desta possibilidade de considerar uma coisa isoladamente da outra. Mas o fato de você poder separar, poder distingui-las, não quer dizer que elas existam separadamente. Então, a partir do momento em que a lógica se torna autônoma, você não tem mais como controlar o pensamento lógico pela experiência. Então é daí que surge, quando os caras inventam o tal do método científico moderno, é como vamos dizer, uma muleta, onde você vai conectar o esquema lógico com a realidade só em determinados pontos, tá certo? Que são experimentalmente verificáveis por toda uma coletividade. Eu digo, isso não basta para compor uma realidade, compor uma fantasmagoria, compor um simbolismo. Qualquer grande cientista está perfeitamente consciente de que o conjunto do conhecimento científico é apenas um simbolismo e que milhões de outros simbolismos são possíveis. Mas se você pegar, vamos dizer, a ciência mais avançada que tem, por exemplo, pegar a física quântica, eu digo, bom, qualquer físico da escola Planck admite que existem milhares de outros esquemas possíveis. É isso? Então, quer dizer, você não pode dizer a realidade é assim. Você, não, a realidade sob certas... Você selecionando determinados fenômenos e encarando só sobre seus aspectos matematizáveis nessas condições, você obtém tal resultado. Qual é a correspondência disso com a realidade? Todo cientista honesto diz, eu não sei. Eu não sei nem se isso é real. Eu sei que quando as situações dispõem os fenômenos nesta ordem, tal como está descrito na minha teoria, acontece X ou Y. Isso é tudo que eu sei. Então, vamos dizer, o problema fundamental da técnica filosófica está perdido. E o problema é exatamente de como você, não é o problema de como pensar, certo? Mas de como pensar a realidade. Pensar qualquer, até um computador sabe pensar, um macaco sabe pensar, né? Uma minhoca, se você examinar direito, ela deve pensar um pouco também, né? Mas essa capacidade que o ser humano tem de captar o universal no singular, isso você não tem em parte alguma. Só que essa capacidade ela é exercida geralmente em nível inconsciente e não no nível do pensamento, é exercida no nível da percepção. A percepção já faz essa é uma espécie né, como dizia o Xavier Zubiri, inteligência que sente. É como naquele exemplo que eu dei das duas pilhas de baralho, logo no começo do seminário do curso, seminário online, eu fiquei a experiência, né, que os caras fizeram as duas pilhas de baralho, onde você numa você exercia sob certo aspecto da experiência, você exercia uma inteligência baseada imediatamente na percepção sensível. E na outra você exercia uma inteligência em segundo grau, baseada no esquema conservado na memória. Normalmente só se chama este segundo de pensamento, esquecendo que já existe um pensamento, um raciocínio muito mais rápido, baseado nas impressões sensíveis diretas, né?
Então, eu digo que essa capacidade que o ser humano tem dele perceber a forma universal, por exemplo, a forma das espécies no indivíduo concreto, né? Isso não tem correspondência no reino animal, nenhum animal consegue fazer isso, o animal só percebe realmente o singular, o singular sensível, e ele é capaz de reconhecer de novo o singular sensível, vamos dizer, da mesma espécie, se aparecer um outro. Só se aparecer um outro. Por exemplo, a ovelha viu um lobo, mas quando aparece um segundo lobo, ela sabe que é lobo. Aliás, incrível, no primeiro lobo ela já sabe, né? Santo Tomás de Aquino dava esse exemplo. A ovelha nunca viu um lobo. O primeiro que ela vê, ela sabe que é coisa que não presta. Então, quer dizer, algum reconhecimento das espécies os animais têm, mas só tem diante da presença do exemplar. Ao passo que nós captamos e podemos conservar na memória e manipular aquilo mentalmente. Acontece que isso funciona muito melhor naquele raciocínio imediato da percepção sensível do que na forma de raciocínio abstrativo, propriamente dito. Quer dizer, num caso você faz a abstração, mas a abstração é só distinção, não é separação. Quando você, para fins, vamos dizer, de facilidade, você começa a lidar só com os conceitos, aí você entra no erro, aí entra na confusão. Então, isso quer dizer o seguinte, a percepção humana, como ela é capaz de abstrair, de apreender nos indivíduos singular a sua forma universal, e ela faz isso automaticamente, ela é de um nível de acerto fora do comum. Percepções erradas são uma coisa raríssima, tá certo? Mas raciocínios errados o mundo está cheio. Tá certo? Então, quer dizer, toda a técnica filosófica visa a fazer com que o raciocínio refletido, o raciocínio de segundo grau, conserve algo daquela exatidão e perfeição da percepção ordinária. Tá certo? Então, o desenvolvimento da técnica lógica não ajuda isso em nada. Quer dizer, quanto mais aperfeiçoa a sua lógica, mais você se separa do mundo da experiência real e mais consegue criar catedrais abstratas que não tem nada a ver com nada, né? Mas que no momento lhe parecem verdadeiras, parecem persuasivas. Por que parece persuasivo? Como um teatro mental. Na hora que você perde a conexão, vamos dizer, com a experiência, você cria uma conexão e passa só a raciocinar só com a abstração, esse segundo tipo de abstração, você cria uma espécie de conexão de segundo grau, que é uma conexão imaginativa emocional. Você carrega, você imanta aqueles conceitos de um poder persuasivo e hipnótico. E daí você entra para a segunda realidade. E você tem a impressão que você está... Quando você lê Hegel, você tem a impressão de que você está vendo a história do mundo se desenrolar dentro de você e culminar na pessoa de Jorge Frederico Hegel. Entendeu? Depois você acorda do pesadelo e diz, esse camarada está completamente louco. Hã? Ele não é a finalidade da história, a história não terminou com ele. Hã? Ele não é a explicação de tudo, ele não é Deus. Mas naquele momento que ele escrevia, parecia uma boa ideia. Mais alguma coisa? Então tá bom, então por hoje é só.